Bom dia, sexto ano. Bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. Espero que estejam todos bem, de preferência em casa, se cuidando. Bora lá para nossa aula. Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai falar sobre leituras de obras de arte, né? Começa aí na unidade 2 no módulo de vocês, mais precisamente na página 132. Então, bora lá. Uma obra de arte, ela vale mais que 1.000 palavras. Como assim? Então, bora lá. A palavra texto vem do latim textus, que significa tecido, trama, né, encadeamento de uma narração. E de testere, cujo o significado quer dizer tecer. A leitura de uma obra de arte, ela é semelhante em alguns aspectos, de uma leitura simples de um texto, de uma leitura quando a gente quer fazer. Porque ela se compara, na verdade, né, a um modo de interpretação que não é verbal e que nos fornece elementos que possamos, né, estar vendo, ouvindo e sentindo, sabe? Então, a obra de arte, ela pode ser lida, né? Ela pode ser vista, ela pode ser sentida. Então, ler uma obra de arte nada mais é do que tentar saboreá-la. Mas como assim? Em diversos significados que ela possa ter. Um exemplo simples. Tem uma obra de arte, né, que foi falada até pela gente há poucos dias sobre Guernica. Então aquela obra de arte, ela vos apresenta um fato histórico que ocorreu, né, no lugarejo de Guernica, mais precisamente ali na Espanha. E ali ela traz dores, sentimentos, né, todo imbuído, tudo que na verdade uma guerra pode causar. Então, só de olhar para a pintura, né, e saber um pouco mais do contexto a qual ela foi pintada, o que é que ela pode passar. Então, assim, a leitura vem através disso, de uma obra de arte. E por falar nisso, é importante frisar que a obra de arte ela tem vários gêneros. Na história, as artes visuais, né, sobretudo a pintura, o desenho, a gravura e a escultura, encontramos diversas obras que podem ser agrupadas por categorias, chamadas assim de gêneros, né, como cenas históricas, cenas mitológicas, retratos, natureza morta, paisagem, alegoria. Então, bora lá para a nossa primeira cena, que é a cena religiosa. Mas como o próprio nome diz, são imagens que representam um tema relacionado à religião, podendo ser uma passagem bíblica ou uma representação de divindade, de um santo, de um animal sagrado para determinada cultura, entre outros temas. As obras podem ser de qualquer religião. Aí no módulo de vocês vão ver a última ceia, né, a qual Jesus Cristo está rodeado pelos seus discípulos, pintada por Leonardo da Vinci. E essa cena religiosa é uma cena que traz uma passagem bíblica, né, a última ceia de Jesus Cristo, né? Ali se aproximando da Semana da Paixão, o dia que ele ceia e tudo mais, então, essa é uma cena religiosa. Pode-se também dizer de cenas religiosas de outras culturas, como a cultura indiana, né? Ela tem uma forte ligação com vários deuses e é muito comum algumas imagens terem os deuses Shiva e outro. Então, como eu falei, é muito comum essa questão de outras culturas também usar. Estou dando um exemplo daqui da cultura indiana, né? Saindo da cultura indiana, vamos agora para as cenas mitológicas. Esse é um gênero cujas obras fazem referência à mitologia dos diversos povos, como os gregos, indianos e chineses. Aí, por sinal, no módulo de vocês, tem uma cena, né, que é o caso de Minerva e o Centauro, do italiano Sandro Botticelli, datado de 1445 a 1510. Ele apresenta personagens e seres da mitologia grega, como a Minerva e o Centauro,
metade cavalo, metade homem. Isso era muito comum, né, na mitologia grega. Cenas históricas. As obras desses gêneros retratam um acontecimento ou um momento histórico, como podemos ver. A Independência ou Morte, também conhecida como Grito do Ipiranga, né, a qual a gente, nesse momento aí, em setembro, né, festejamos a independência do Brasil, que era então colônia de Portugal, né? Então vamos lá. O Grito do Ipiranga, do pintor, escritor e poeta, filósofo brasileiro Pedro Américo, datado de 1843 a 1905, né, sai da imaginação do pintor, de como teria sido o momento do grito da independência do Brasil, como Dom Pedro I teria acontecido à margens ali do rio Ipiranga, mas precisamente São Paulo. O Pedro Américo ele pinta o quadro em 1888, 66 anos após o fato ocorrido, né? É uma cena histórica, mas foi pintado 66 anos depois do fato já ter acontecido. Então, assim, tem várias outras cenas. Tem como a batalha naval, mais precisamente a guerra ali que existiu entre o Havaí, né? Que traz também essa questão da cena histórica, de um fato histórico que aconteceu em um dos países da América. Cenas do cotidiano. Bora lá. O folclore e a literatura se tornam temas correntes nas artes visuais. Esse gênero ainda inclui cena de homens, mulheres, crianças, né? E situações do cotidiano, principalmente do cotidiano doméstico, né? Digamos assim, quando as pessoas estão bebendo, quando as pessoas estão conversando, ou quando as pessoas estão até brincando, principalmente as crianças tocando instrumento, né? Essas pinturas dessas cenas podem ilustrar provérbios, os cinco sentidos, cenas de teatro e tem um caráter de uma questão moralizadora, com advertência das pessoas sobre os perigos das cenas representadas. Alguns consideram as cenas do cotidiano fazem parte também do gênero de cenas históricas. Aí tem duas cenas distintas no módulo de vocês, que traz Jean Vermet, né, A Leiteira, datado de 1758, e O Jogo de Boliche em Frente à Estalagem, de Jean Ternet, e datado de 1660. Então, assim, essa cena do cotidiano, ela tá, na verdade, atribuída às vivências, ao dia a dia do cotidiano. É muito comum, né? Cenas domésticas, afazeres. Muitas vezes são os homens campinanos, na lida, no campo. Então, nesse momento, até porque naquela época a presença do homem no campo era forte, muitas vezes maciça, né? Vamos agora falar do retrato. Originalmente, os artistas que se dedicavam a esse gênero procuravam fazer uma representação mais que fiel possível da pessoa retratada. Isso porque antes da maravilhosa invenção da fotografia, essa era a única forma de produzir imagem de uma pessoa. O retrato pode ser frontal, de perfil, autorretrato, no artístico e tantos outros. Ao longo da história, esse gênero passou a ser influenciado pela visão do artista sobre o retratado, sobre a pessoa que estava ali para ser retratada. O autorretrato faz parte desse gênero, é o que apresenta a percepção do artista tendo de si mesmo. Muitos artistas costumam imprimir nos autorretratos seus medos, angústias e felicidades. Henri Matisse, ele pinta o retrato de Madame Martise, né? Tem aí no módulo de vocês, também tem aí no módulo de vocês o retrato de Jones e Batman, do próprio, né? E o retrato de Louis Calvin, de Amédée de Madeley. E vale ressaltar também uma das obras mais famosas também aqui, não tá aqui, mas é um retrato, a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar.